Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Belezinha na paz? Bom, hoje vocês vão ter que aguentar esse vídeo com esse meu lindo rosto. Pra quem não me conhece ainda, Ricardo Aoki aqui. Não tive tempo de fazer a barba, acabei de chegar do serviço, tá uma correria do caramba. Mas, bem, a razão principal desse vídeo aqui hoje é que eu queria colocar um pouquinho o ponto de vista do que vai ser a nossa aliança daqui pra frente, tá bom? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que contar um pouquinho da nossa história, até porque mais da metade de vocês chegaram no decorrer, né, dessa nossa trajetória, então tem muitos de vocês ainda que não conhecem ainda como a gente começou esse trabalho, tá bom? Eu jogo há mais ou menos 9 meses, né, esse joguinho, comecei junto com outros 3 jogos, né, e através de uma dica de um amigo num outro jogo, né, Clash of Clans, né, ele disse que eu deveria procurar uma aliança, que seria muito mais fácil a minha jornada em qualquer tipo de jogo. Então imaginei que esse aqui também tinha, né, e era um jogo recém-lançado e já tinha a opção de a gente procurar alianças. E eu dei sorte, né, e nessa busca de alianças, tentei, lógico, procurar uma aliança que fosse mais próximo de mim. Eu moro no Japão, né, há mais de 20 anos, tá? E dei sorte e acabei encontrando já essa Exército Brasil e Japão. E na época eu tentei entrar na aliança, mas existia um limite de pessoas que podem entrar em cada aliança, né? E esse foi o grande problema, né? E esse, na verdade, acho que é a grande razão pela qual, né, a gente vai explicar daqui para frente, né, o porquê a gente está onde a gente está hoje, tá bom? Então, eu esperei aí uns 4 ou 5 dias e aí abriu uma vaga e eu, pum, consegui entrar nessa aliança, né? Na época o nosso general era o Dragon, né? Fui muito bem recebido. E ali eu já peguei a filosofia de qual era a intenção daqueles membros na época da aliança, né? Que na época os tops era, a gente tinha o Shoris, a gente tinha o Dragon, Chacal, a gente tinha o Viper, né? Então eles estavam aí na casa de 4 ou 5 mil medalhas, enfim, já era algo inimaginável pra gente que estava só começando, né? E naquela época também já conheci, é, acho que era X2BA, sei lá, enfim, era um monte de número, né? Mas depois a gente conseguiu mudar, era o Shiga, era o Mad, era o Joe, enfim, né? Grandes players que se tornaram grandes amigos, que me ajudaram, né, demais no início dessa jornada. E, mais uma vez, voltando ao foco, o problema era o limite de pessoas na aliança. E desde aquela época eu ficava imaginando, né, que assim como eu, acho que diversas pessoas provavelmente chegaram na porta dessa aliança, né, e tentaram entrar, mas havia o problema do limite de membros, né, para cada aliança. Lógico, isso aí é um equilíbrio do jogo, né, não teria graça nenhuma a gente ter uma aliança aí com 300, 400 pessoas, seriam praticamente impossível de controlar, né, mas enfim, mas eu sempre enxerguei aquilo como um problema e eu sempre tentei buscar uma solução, né, porque eu ficava imaginando, por exemplo, imagina se me chega um Alan, me chega um Brian, é, me chega um Mad, um Tom, enfim, Rogério, grandes membros que passaram aqui, né, a gente tem o Arraiado, o Carlos, enfim, cara, é uma série de gente que eu não posso, né, não, provavelmente eu vou esquecer de citar muitos aqui, né, mas a gente chega um cara desse, né, que a gente são todos players maravilhosos, né, chega na porta da nossa aliança e não entra justamente porque não havia espaço. Então, eu acredito que deve ter vindo vários membros tops aí, né, tentado entrar na nossa aliança um dia e foram para outro lugar e hoje são grandes players, né, e a ideia era que a gente não tivesse mais esse desperdício, tá bom? E antes de explicar um pouquinho qual foi a solução que a gente encontrou, né, eu posso falar um pouquinho sobre o comprometimento de certos players. Então, a razão pela qual a gente a gente tem uma aliança firme e sólida, né, praticamente desde que a gente iniciou, né, esse jogo já tem, esse jogo completou há 3 semanas atrás um ano, né, de existência, e eu tô nele há 9 meses, então eu tô nessa aliança há 9 meses. E a gente sempre foi uma aliança muito sólida, né? Graças, né, lógico,
ao comprometimento a qualidade de diversas pessoas que apareceram, né? E eu não poderia deixar de citar uma delas aqui, que é o meu grande brother, amigo aí, né? Marcelo, eu lembro dele aí quando ele chegou, né? Carinha chato lá, que ficava pedindo coisa o tempo inteiro, né? Brincadeira, né? Mas é um cara que mostrou comprometimento, um cara que eu sempre imaginei, cara, se a gente consegue recrutar, né, sempre pessoas nessa qualidade, né, a gente tem tudo aí para, né, para se divertir, né, nesse tempo que a gente vai estar desfrutando desse jogo. Porque, primeiramente, eu sou uma pessoa que eu acredito que nada é para sempre, né, eu acredito que nenhum de nós aqui, ó ele enchendo o saco aí embaixo no vídeo, tá bom? Eu acredito que, né, nenhum de nós vamos jogar esse jogo para sempre, então a nossa ideia é que a gente possa se divertir, né, o máximo possível, como aliança, como amigos, como membros, né, nesse tempo que a gente estiver junto, tá bom? Então, cara, a solução que a gente encontrou foi abrir uma segunda aliança, né? No começo isso gerou um pouquinho de mal-estar, justamente porque dividir sempre é um problema, né? Então, muitas pessoas, eu não quero ficar do lado mais fraco, eu não quero ficar, né, ao lado mais forte, enfim. Dividir sempre é e sempre foi, sempre será um problema, né? Mas eu vou tentar explicar rapidinho qual foi a visão nossa, né? Qual está sendo o nosso critério, né, de divisão. A gente tem diversos players, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, o Timura, né? Tá com a gente desde o início, o próprio Chacal, né? Que eu citei aqui, a Aninha, a Patrícia, enfim. São membros que estão com a gente desde o início, né? Mas que são membros que não jogam com certa frequência, tá? Então, a gente sempre vai ter épocas que a gente quer correr um pouco mais como aliança, né? E às vezes tem diversos membros, assim como eu já tive fases que eu não conseguia jogar muito, não conseguia me dedicar muito a esse jogo, e eu fui num ritmo muito mais devagar. Então a ideia principal é, se a gente tivesse duas alianças, onde a gente conseguisse colocar uma galerinha que vai correr mais, que de repente a gente possa colocar a nossa aliança, né, nos tops mundiais, a gente ter uma aliança onde a galerinha pode ir lá dar uma descansada, ficar um tempo mais como se diz, ocioso, ou até mesmo, sei lá, férias. Eu acredito que todo mundo tem uma vida por trás desse jogo, né? Então, a gente acabou criando essa segunda aliança onde a gente está direcionando essas pessoas, né? E a gente também está colocando as pessoas que estão iniciando também nesse jogo, justamente para não misturar com a galera que já tem um pouco mais de experiência e está jogando um pouco mais de tempo, né? E qual é a razão principal disso? É mais para poder equilibrar as guerras, né? Porque esse jogo, por exemplo, se você tem uma aliança com muitos membros fortes e manda uma guerra, a chance de vir uma aliança forte ela é muito grande. Então você imagina, hoje a nossa aliança, mais da metade já está entre aí 16, 17, 18 até 20, né? Centro de vila, QG é 20. Aí você imagina um cara que acabou de chegar, centro de vila 10 ainda, tá com tropas aí nível 6, 7, 8, 9, 10, acho que até 15, cara. Mas aí vai tentar participar de uma guerra e a pessoa não acaba tendo oponentes no mesmo nível, né, para estar podendo participar. Então, acaba sendo um desperdício, porque de repente ela poderia estar ganhando uma experiência tanto em guerra quanto em jogabilidade, a gente poder assistir e poder de alguma forma identificar as possíveis melhorias que a gente pode ajudar elas a fazerem, né? A gente acaba não fazendo justamente porque a maioria acaba optar por não atacar, por não ter nível similar, né? Ou simplesmente elas acabam ignorando as guerras, porque é sempre as mesmas coisas, né? Acaba colocando a opção, eu não quero lutar, né? E guerra é uma opção desse jogo, né? Um pouco mais recente, né? Apesar do jogo ser novo, mas a guerra também ela veio bem depois, mas é algo que tem que dar muito valor, porque se não existisse as guerras, provavelmente a única razão desse jogo seria você estar elevando medalhas. Então chegaria um momento onde a maioria dos players enjoariam, né, e não teriam, por exemplo, uma atividade de grupo, né, porque querendo ou não, subir medalhas é algo individual. Tá bom? Então acaba sendo a única atividade que a gente faz realmente em grupo é guerras. Então quanto mais a gente vai evoluindo em guerras, mais legal vai ficando, a gente vai encontrando cada vez mais desafios e eu acho que isso é o lado bacana, né? E agora com a gente nivelando, né, os players, a gente consegue, né, por exemplo, né,
Ontem a gente acabou de terminar uma guerra na outra aliança, então foi uma guerra super justa, né? Porque a gente conseguiu fazer com que players níveis 10, 11, 12, né, a galerinha que está começando agora, atacar, né? E eu pude estar assistindo os replays, pude estar ajudando, isso foi muito bacana, essa interação, né? Porque algo comum que acontece também, não é todo mundo que é novo no jogo entra e logo já vai conversando no chat, vira amigo de todo mundo. A galera tem um pouquinho meio de receio de conversar, pô, acabei de chegar, será que eu já posso falar, perguntar, encher o saco, pedir, né? E nessa aliança eu tô conseguindo ter um tempo um pouco mais particular com cada um deles, até porque a gente não conseguiu encher a aliança de uma vez. As pessoas foram migrando, né, devagarzinho, devagarzinho, somando as novas que vão entrando, então a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo para estar conversando, né? Nessa aliança principal aqui, né, a gente entra no chat aqui, é uma doideira, todo mundo conversando o tempo inteiro, a galera é animada, né? Isso é muito bacana, né? Principalmente a galera se anima para pedir recurso, novamente brincadeira, mas é algo bacana realmente desse jogo, é você poder interagir com outras pessoas, senão não haveria razão pela qual a gente está fazendo, né, alianças, tá? Então, com essas duas alianças, a gente tem novas 50 vagas. Então, essa é a forma que a gente deve pensar. Não é que exista duas alianças, né? A gente tem que pensar, sim, que agora a gente tem 50 novos espaços. Então, a gente pode receber 50 novas pessoas, né? Isso é muito grande, né, em nível de potencializar alianças. E é essa o nosso maior objetivo, né, daqui para frente. A gente potencializar o crescimento dos novos membros, somado também ao crescimento dos membros que já estão com a gente. Tá? A gente quer fazer o quê? Que, por exemplo, resultados que eu alcancei, que o pessoal que já chegou no topo alcançou em 5 meses, a gente quer que as pessoas novas consigam fazer isso em 3 meses. Né? Só para explicar um pouquinho rapidinho de como a gente quer fazer isso, a gente está bolando algo que a gente gosta de chamar de ciclo do sucesso. Tá? A gente vai, por mais que existem diversos caminhos para a gente chegar até o topo, né? Existe sim diversas formas, mas o conceito ele não foge muito, ele é único, existe diversos tipos de caminho, né? Mas o conceito principal é um só e a gente quer passar isso para as pessoas. Tá? E quais seriam esses aspectos, né, que a gente pode estar ensinando para o crescimento e para potencializar ainda mais a aliança? Seria o quê? A capacitação em recolher recursos, né, e medalhas, porque tudo que se faz nesse jogo é através de você coletar recursos. Então, a gente precisa sim coletar recursos, né, porque é a única forma de a gente progredir nesse jogo. Tá? É aperfeiçoar os ataques, né, fazendo com que cada ataque nosso a gente perca menos tropas, né, e a gente possa acabar realizando mais ataques em cada Strike Force. Né. Se a gente consegue realizar mais ataques em cada Strike Force, né, a gente vai coletar mais recursos. Então a gente fez o quê? A gente acabou de entrar num ciclo. A gente costuma chamar isso de ciclo de sucesso. Então, ataca cada vez mais, ataca melhor, perde menos tropas, aumenta a quantidade de ataque, recolhe mais recursos, potencializa a tropa, ajuda a aliança, né? E entra num ciclo. Então, todos nós, a gente entrar dentro desse sistema, a gente vai conseguir potencializar muito o crescimento geral da aliança. Né? Justamente por quê? Porque quando a gente iniciou essa aliança 9 meses atrás, a gente não tinha nenhum membro, né, que já estava com a base maximizada. Né? A minha ainda ela não está maximizada, só falta os muros. Né? Mas eu não estou dando tanta prioridade para os muros, primeiro porque é caro, segundo porque ele não faz tanta diferença no jogo ainda. Então eu estou preferindo optar, né, por estar ajudando novos membros a chegar no QG número 20, né, e a gente está engajado realmente né, com muita força, né, nesse projeto, né, e a gente está feliz porque nos últimos 2 meses, né, praticamente um membro por semana está conseguindo chegar, né, no QG 20, né, e isso a gente sabe que não é um processo fácil, né, eu mesmo levei aí praticamente 5, 6 meses, né, para chegar nesse nível, e não foi fácil, a gente tem que jogar muito, né, e os membros estão realmente empenhados, estão jogando bastante, mas ainda está vindo com a força, né, das doações de pessoas que estão... É como se a gente estivesse fazendo um mutirão,
né? O pessoal tá evoluindo na própria base, mas também a gente tá focando em algum membro para estar ajudando esse membro a acelerar. A gente não, lógico, a gente não tá dando tudo de mão beijada, né? Porque aí a gente também breca o crescimento, o desenvolvimento dessa pessoa, né? Porque é importante ela atacar em cada nível de tropa para que ela consiga adquirir, né, o conhecimento, a habilidade, né, dessa nova tropa em cada nível que ela tem, né? Mas lógico que a gente consegue potencializar a velocidade com que ela consiga esses novos níveis de tropa, tá bom? E somando a tudo isso, a gente também, nessa nossa jornada, muita gente não sabe, né? Mas o Marcelo, ele ficou um grande tempo aí percorrendo diversos tipos de aliança, fazendo amizades para que futuramente a gente conseguisse recrutar, né? Porque a gente sabe que tem muitos players bons, mas que a gente conseguisse recrutar alguns membros bons para a gente fazer uma super aliança, né? E a gente continuar cada vez mais podendo ajudar pessoas. Então, recentemente a gente recebeu na nossa aliança, né, o Ulisses e o Torres, né, e eu gostaria de agradecer muito a ajuda deles, eles estão ajudando demais, né, os caras são tops aí na aliança deles, e